E onde a gente vai parar, Augusto, se o Alexandre de Moraes continuar dobrando a aposta e o Rodrigo Pacheco e o Senado nada fazem? Olha só, Lacombe, eu peço uns poucos minutos aí da atenção dos que nos acompanham. Quem é que diz que depois de uma eleição acaba a atividade política? Sobretudo, uma eleição cheia de respostas, aí, de perguntas que continuam sem resposta. Mas digamos que tudo tivesse corrido bem, tá? O que é que impede o pessoal de fazer o que faz diante do seguinte passado que tem o PT, recente? Em janeiro de 1985, no colégio eleitoral que elegeu o Tancredo Neves, que impediu que o Maluf fosse presidente, o PT expulsou os 3 deputados que votaram no Tancredo. O governo Sarney, de 85 a 89, o Lula ficou dizendo que o Sarney, que depois virou amigo, ainda era o maior ladrão do Brasil, e gritaram fora Sarney o tempo todo. Em outubro de 88, eles não aprovaram a Constituição, não aprovaram o texto, só assinaram com essa ressalva. Em 89, ninguém se preocupou com a polarização. Houve. E o Collor começou a ouvir o fora Collor desde o primeiro dia. Veio o impeachment, o PT achou muito natural. O Itamar herdou, esse sim, né, uma herança complicada. Eles o tempo todo gritaram fora Itamar. Eles foram contra o Plano Real. O Fernando Henrique, em janeiro de 1999, ele recém-eleito começou a ouvir fora FHC, manifestações em Brasília. O PT denominou uma delas de Marcha dos 100 mil. E tudo normal. Alguns já eram ministros do Supremo. Vem o Fernando Henrique, passa o governo ao Lula, com um país com a inflação controlada, o Lula começa a chamar aquilo de herança maldita. Quando a Dilma saiu porque não tinha apoio político, não tinha condições políticas, morais, né, legais de continuar, foi golpe. Gritaram, lembra? Do primeiramente fora Temer. De agosto de 2016 a dezembro de 2018. E gritaram fora Bolsonaro desde o primeiro dia. Eles falam agora que o Brasil precisa se unir para tomar determinadas medidas. Mas peraí, o que aconteceu? Estamos diante de alguma guerra? Precisa reconstruir o país? O país está em boas condições. O governo que assuma e trata, então, de aplicar o seu plano, que já está sendo contestado por caras que acabaram de votar no Lula, né, de fazer o L. Então não tem nada de união nacional. Metade do eleitorado não concorda com o Lula e tem o direito de não concordar. E acha que o Lula não reconstrói coisa alguma. E, portanto, faz o que eu vi ser feito desde que eu era garoto, aluno de grupo escolar. Você perdeu a eleição, você já tenta eleger um presidente da Câmara dos Vereadores. Agora, você já tem uma eleição no Congresso que você tem que tentar vencer o teu adversário ali. E você tem uma palavra de ordem, que é o que unifica essa turma toda, e que eles vão ouvir durante 4 anos se o Lula tomar posse. Fora Lula. Ponto. Simples assim. Eles gritaram fora todos. E agora é antidemocrático gritar fora Lula? Não. Eu estou dizendo neste momento o que o Brasil vai falar, já está falando. Fora Lula. Pediram, a gente sempre fala isso, eu sempre falo disso, pediram o impeachment de todos os presidentes desde 89, mas quando pediram o impeachment da Dilma, aí é golpe. É golpe. Não, e fora Lula, não, isso não pode, que é isso, é antidemocrático. Meu Deus do céu, ele perdeu no primeiro turno em 98 e no janeiro de 99 estava gritando fora FHC. Não, e o PT sempre foi, Ana, uma oposição destrutiva.
Nunca foi propositivo. Votou contra... Bom, vamos pegar o mais recente, Augusto. Reforma da Previdência, marco legal do saneamento, tudo o que de bom aconteceu nos últimos 4 anos, o PT foi contra. E o país está em ordem. Qual é o problema? Nós vamos guerrear contra a Argentina. Tem nada de união nacional, não. Política é isso. Se fosse só o apelo de quem, entre aspas, ganhou, né, e provavelmente assumirá o novo governo, falando, não, agora vamos todos pensar aqui na união e tudo. Se fosse só isso, mesmo com essa hipocrisia toda muito bem descrita por você contra a trajetória deles, vá lá, é do jogo político. O que me causa mais espanto é ver jornalista que se diz liberal, né? Tem alguns aí ainda que tentam enganar uns trouxas. Esses falam assim, né? Escrevem coluna na Folha de São Paulo, né? Não podemos torcer contra o Brasil por birra contra o Lula. Os caras que ficaram 4 anos tentando boicotar, sabotar o país por histeria coletiva em relação ao Bolsonaro, vendo fantasma golpista, fascista, genocida em cada esquina, né? Esses têm a cara de pau de falar que agora a gente não pode criticar e torcer contra não o país. Eu, por torcer a favor do Brasil, não quero que o Lula nem assuma, é isso, né? Porque aí. a gente sabe a desgraça que representa. Ana. Essa capivara do Augusto é maravilhosa, né? Porque muita gente nova que fez o L, né? Digamos assim, na última eleição não conhece metade do que o PT fez, de como o PT entregou o Brasil num buraco que eu acho que, se pensarmos friamente, a eleição de 2018 foi estancamos ali uma artéria importante do Brasil que ia jorrar sangue até a destruição do país se o PT continuasse no poder em 2018. Então, esse bloqueio de 2018, bloqueio, na verdade, não apenas de um futuro nefasto para o Brasil, mas de um projeto de poder. E dessa vez, se o Lula realmente assumir, ele vem com requintes de crueldade e de vingança pessoal. Esse é que é o problema. Então é muito importante o Augusto trazer esse tipo de passado, porque, na verdade, não é só o passado, é o próprio DNA do PT. O DNA do PT é de remar contra o Brasil. Fora FHC, fora Temer, fora Bolsonaro. Aí, quando assumem o poder, foi o mesmo discurso de quando Joe Biden foi eleito aqui nos Estados Unidos. Por isso que o Constantino e eu, nós falamos tanto da política americana, porque as similaridades são absurdas, né? O cenário político, as similaridades do cenário político são absurdas. Joe Biden assumiu aqui dizendo vamos unir, agora tentando empurrar a oposição, não, agora vamos unir. Espera aí, vocês chamaram os republicanos, os eleitores republicanos, de nazistas e fascistas durante 4 anos e agora, no piscar de olhos, vamos esquecer tudo. E depois ele tomou ações, de fato, através do próprio Departamento de Justiça americano para perseguir pais que estavam criticando a teoria racial crítica, não sei como é no Brasil, né? Como é que a gente traduz isso? Constantino, me ajuda, é isso mesmo? Teoria da crítica racial? É exatamente isso. Criticaram pais, não apenas criticaram pais, mas perseguiram pais que pediram para parar com o conteúdo de ideologia de gênero nas escolas. E aí, quando os pais revoltaram, né, quando os eleitores, até democratas moderados, independentes, se revoltaram, porque começou a mexer nos filhos dos americanos, aí pode ser democrata, republicano, quem for na presidência como governante, o americano vai responder de forma enfática. E aí, mais uma vez, veio o Joe Biden. Não, vamos unir. Então, é isso. Peraí, vocês querem unir? Vocês estão até hoje perseguindo. Tem também o próprio fato daqueles Sleeping Giants, durante 4 anos,
perseguiu redes que apoiavam o Bolsonaro, empresários, denunciavam, iam no Google, cortem fundo, desmonetizem isso e aquilo. E agora há listas de pessoas que apoiaram o Bolsonaro mostrando, olha, essas empresas aqui são do PT, não comprem aqui, não busquem serviços dessas empresas. De repente, isso virou fascismo. Eles fizeram isso durante 4 anos, perseguiram qualquer pessoa que apoiasse não o Bolsonaro, o governo, que falasse bem do Paulo Guedes, que falasse bem de uma Tereza Cristina, de Tarcísio, perseguiram financeiramente. E agora os bolsonaristas estão fazendo a mesma coisa que o Sleepy Giants fez durante 4 anos. Não, mas agora não pode, isso é fascismo. Então, olha, se o Lula assumir, serão 4 anos de uma oposição como eles jamais viram na história desse partido corrupto. E para resumir o que Augusto trouxe, é basicamente assim, né? O PT, quando na oposição, tenta de todas as formas destruir o Brasil. Quando no poder, ele verdadeiramente destrói. Exato. E Jacob, resumidamente é isso.